Graça e paz, irmãos e irmãs, graça e paz. Deus abençoe. Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus nesse domingo. Eu espero que a sua vida esteja bem, espero que você esteja bem, você esteja abençoado. Quero saudar aqueles que estão entrando aí, já estão conectados, aqueles que vão conectar ainda, que vão assistir depois também. Deus abençoe. Amém? E quero dizer para você que o estudo hoje da palavra está imperdível. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Mas hoje eu quero trazer algo aqui, uma revelação para você, e eu creio que pode mudar a sua vida, né? Eu não vou dizer vai mudar a sua vida porque vai depender de você também. Você tem que querer. Às vezes a gente não quer, né? Às vezes a gente ouve a palavra, Deus fala conosco, mas nós não queremos. Nós queremos continuar do jeito que a gente está. Então, só muda quem realmente crê e quiser mudar, né? Você crê e você quer, eu quero esse Deus, eu quero isso na minha vida, eu quero aprender a palavra. Então, se você realmente quer, Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Vai compartilhando já. Compartilha esse vídeo, compartilha com o pessoal que está em casa e chama para assistir. Aqueles que estão longe, manda pelo WhatsApp, manda no Facebook e vamos começar o estudo de hoje. Você já viu aí o título através da capa do vídeo, então daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Vamos orar? Vamos orar antes de mais nada para a gente poder começar esse estudo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, meu Deus, de estarmos aqui reunidos, ó Pai, através da internet, ministrando a tua palavra. Usa, Pai, eu te peço agora as minhas cordas vocais, em nome de Jesus, Pai, que toda dificuldade, todo problema, todo empecilho para a pregação dessa tua palavra, Pai, caia por terra agora. Em nome de Jesus, que essa palavra venha transformar, abençoar, que o teu povo seja de ouvidos abertos e a mente alerta para ouvir a tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, como você já viu aí na capa do vídeo, né, o tema do nosso estudo nessa manhã é um tema que na verdade, uma revelação que o Senhor me deu, ok? Uma revelação que o Senhor me deu de algo para mim, para minha vida, e eu quero compartilhar. Funcionou comigo, certo? Funciona comigo, e eu quero compartilhar porque tem gente que não sabe e está sofrendo. Tem gente que não sabe e simplesmente não entende, né, como as coisas espirituais funcionam. Então hoje nós vamos falar sobre destruindo fortalezas na mente. Destruindo fortalezas na mente. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Quero já, desde já, antes de começar a falar qualquer coisa, dizer para você o seguinte. Você está assistindo essa palavra, mas eu vou aconselhar você depois pegar um caderno, pegar uma caneta ou um lápis, anotar. Se você não pode, se você quiser fazer isso agora, pode fazer isso agora. Mas se você não tiver aí à mão, mas eu sugiro você fazer isso depois. Anote, ouça com calma. Ouça esse estudo como um estudo, não como uma mensagem que você coloca lá, o pastor falou, que benção, acabou. Não, não, não. Você vai precisar voltar e ver os pontos que forem colocados aqui, ok? Isso é para o seu crescimento. É assim que se cresce, certo? Então vamos lá. Primeira coisa sobre esse tema, fortalezas, que é destruindo fortalezas na mente, é o que a palavra traz a respeito do pensamento. Você acha que pensamento é uma coisa importante? Tem gente que acha que não. Acha que pensamento não é nada. Pensamento a gente pensa e fica por isso mesmo, e nada acontece, e não tem problema eu pensar. Né? Tanto que pessoas pensam assim, não, eu pecar em pensamento não é problema, né? Porque eu não fiz, né? Eu só pensei.
né? Só que o pensamento é algo muito importante. Se você já parou para pensar, olha o pensamento aí, já parou para pensar na quantidade de vezes que a Bíblia fala sobre pensamento? Irmãos, eu estava preparando esse estudo e fui vendo alguns textos. Eu colocaria aqui uns 3.000 textos falando sobre pensamento. Se eu fosse querer colocar os textos todos que eu achei, não tem condição. Eu não vou colocar esses textos todos aqui, não tem como ler isso tudo. Mas por que a Bíblia fala tanto sobre pensamento? Pensamento, falando de mente, e pensamento. Por que a Bíblia fala tanto? Será que isso realmente é importante? Será que pensamento tem que dar importância para os pensamentos? Será que tem mesmo? Então, olha só. Eu quero ler um texto aqui, que é o texto de 1 Coríntios 3:20. Esse texto, né, nesse texto, olha só. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Nesse texto aqui, eu já fico pensando assim, os sábios, né, as pessoas mais sábias, mais inteligentes, QI lá acima da média, super alto, a Bíblia fala que o pensamento deles é vão. Pastor, mas o senhor não falou que pensamento é importante? Sim. Mas se nós deixarmos o nosso pensamento, nos guiarmos no nosso próprio pensamento, se nós acharmos que somos muito espertos ou muito sábios, né? Somos muito sábios e eu é que sei. Já viu gente assim? Isso aí eu é que sei. Eu é que sei. A Bíblia fala que esses pensamentos são vãos. Vão é da palavra vaidade. Quer dizer que uma coisa que não tem valor nenhum. Passageiro. Que não tem nenhuma profundidade. Pode parecer muito sábio, mas não quer dizer nada na verdade. E a Bíblia fala que o Senhor conhece os pensamentos dos sábios. Se os mais sábios, agora vamos lá, se eles os mais sábios, Deus diz que os pensamentos dele não valem nada, imagina de nós que somos na média. Né? Imagina nós que não somos os mais inteligentes dessa terra. Então pense bem, há uma importância dos nossos pensamentos, porém, se nós pensarmos de forma errada, esses pensamentos não vão adiantar de nada para nós. Muito pelo contrário, vão nos atrapalhar. Então vamos lá. Olha aqui o texto de Mateus 9:25. 2-5. Olha só. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Quero colocar algumas coisas aqui. Primeira coisa é a atitude de Jesus. No texto, veja bem, estou falando que está no texto. No texto não tem nenhuma referência de que o paralítico tenha pedido perdão. A gente não vê isso no texto. O paralítico pediu perdão, estava arrependido e dos seus pecados. Não existe isso no texto. Porém, Jesus chega perto dele e diz: Perdoados te são os teus pecados. E aí, quando Jesus faz isso, aqueles que estavam ali, né, os escribas, fariseus, aqueles que estavam ali, começaram, eles não falaram, eles só pensaram, pensaram no coração deles: que blasfêmia! Quem é esse aí? Só quem perdoa pecados é Deus. Sabe que eu acho isso interessante ainda hoje? Porque Jesus continua dizendo: perdoados são os teus pecados. E tem muita gente que fala assim: não é assim não. Não é assim não pode ser assim. A pessoa tem que se arrepender para Deus. Diz para mim, leia o texto e diga para mim,
se tem alguma referência ali do paralítico se arrependendo de alguma coisa. Ah, pastor, mas cada caso é um caso. Uhum. Mas existe outro caso também. A mulher adúltera, Jesus fala, eu não te condeno. E ela tinha pecado, ela era a mulher adúltera. E Jesus falou, eu não te condeno. Depois, mas ele falou depois, vai, não peques mais. E sim, depois. Mas ele não falou antes. Puxa, que coisa feia que você fez. Tem que confessar os seus pecados, se arrepender. Ele não fez isso, ele não fez isso. Então veja bem, Jesus continua oferecendo perdão para quem vai até ele. Mas ainda tem gente, como os escribas e fariseus, falando, não pode. Assim não. Não pode, porque tem que ser de acordo com a minha doutrina. Tem que se arrepender, porque se não se arrepender... Irmãos, o arrependimento vem. O arrependimento existe. Mas primeiro nós somos alvo da bondade de Deus. A gente sente o amor de Deus. E aí a gente começa a meditar nas coisas que a gente fazia, nas coisas que a gente pensava, né, no como a gente caminhava e se arrepende. E o que arrependimento é? É mudança de mente. Mas eu não vou perder tempo indo por esse caminho, porque eu quero falar aqui do pensamento. Jesus conhecia os pensamentos daqueles homens, né, e perguntou assim, por que pensais mal em vossos corações? Essa é a questão. Por que você pensa mal de Jesus no seu coração? Você vai falar, pastor, eu não penso. Que isso? Eu pensar mal de Jesus? Está maluco? Não. Eu adoro a Deus, eu sirvo ao Senhor. É verdade. Tem certeza? Não, pastor, que história é essa? Pensar mal de Deus, pensar mal de Jesus? Não, eu não faço isso não, de maneira nenhuma. Eu não penso. Tem certeza? E quando alguém na sua família fica doente, muito doente, e os médicos não têm solução. Alguém na sua família morre, você perde o emprego, as coisas dão erradas e parece que é uma situação atrás da outra e você não entende, você continua pensando bem no seu coração sobre Jesus. Eu sei que existem pensamentos que a gente não quer nem deixar eles passarem na cabeça, mas nunca sentiu nenhuma revoltazinha, nenhum rancorzinho, fala, poxa Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Irmãos, sejamos sinceros. Por que eu estou falando isso? Porque essas coisas acontecem, mas nós precisamos ser curados disso. Você está entendendo? Por que a gente precisa ser curado disso? Porque há uma relação com os nossos pensamentos, com aquilo que nós pensamos, principalmente com aquilo que nós pensamos de Deus em relação a nós. E que o diabo age, por quê? Porque ele quer nos ver afastados de Deus o máximo possível. E como é que a gente se afasta de alguém? Quando a gente começa a ficar magoada com aquela pessoa, né? Quando você está magoado com alguém, você não quer ir na casa dele, você não manda mensagem no WhatsApp, você não curte as fotos dele, você está magoado com aquela pessoa. Então você começa a se afastar daquela pessoa, eu vou andar com quem vale a pena. Não é isso que as pessoas falam? Por quê? Porque estão chateados. E tem muita gente chateada com Deus, mas não tem coragem de admitir, não, eu estou chateado com Deus. Quando a gente sai da igreja e está chateado com Deus, mas por que isso acontece? É aí que eu quero falar sobre a questão do pensamento e das fortalezas na mente. Então, nós só estamos começando, irmãos, só estamos começando. Olha só, há uma diferença dos pensamentos dos homens e dos pensamentos de Deus. Já falei dos pensamentos dos sábios, mas olha só, o Salmo 139, 17 diz que e quão preciosos me são, a Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Os pensamentos de Deus são preciosos. Por que eles são preciosos? Porque os pensamentos de Deus se baseiam naquilo que é verdadeiro. Os nossos pensamentos não são baseados no que é verdadeiro. Como assim, pastor? Não é.
Não é. Já pensou mal de uma pessoa, já pensou uma situação e depois você viu que não era nada aquilo? É isso aí. Quantas vezes nós pensamos mal? Quantas vezes nós pensamos, imaginamos uma coisa e não é? Quantas vezes nós nos equivocamos no nosso pensamento? Agora, os pensamentos de Deus são preciosos. Esses realmente valem alguma coisa. Por quê? Porque são baseados na realidade. Eles são reais e eles podem dar para nós uma direção real nas nossas vidas. Você está entendendo? O pensamento dos homens, por outro lado, olha como é que são. Está aqui o texto, Salmo 146, versículo 3 e 4. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Então, veja bem, os pensamentos dos homens acabam. O camarada viveu, era aclamado, era aplaudido e depois morreu, ninguém lembra mais. Sabe, você pode ver aí na sua rua, né, na sua cidade, o nome de alguma rua, nome de qualquer rua. Você vai ver aí, tem um nome, no Brasil tem muito assim, né, nome de pessoas, né? Foram governadores, vereadores, deputados, professores, pessoas que foram pessoas públicas e que foram importantes na vida da cidade. E de repente foi na sua rua aí, é o nome de alguém aí que você nem sabe quem foi. Ou seja, ele foi importante, tanto que colocaram o nome dele numa rua. Mas hoje, passado o tempo, ninguém lembra mais quem ele foi, quem ela foi. Você está entendendo? Por quê? Porque é assim que os homens são. Eles morrem, eles voltam ao pó, sai o espírito e no mesmo dia perecem os seus pensamentos. Ele estava com o pensamento de eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou casar, eu vou construir uma casa, eu vou fazer aquilo. No mesmo dia perecem todos os seus pensamentos, diferentemente dos pensamentos do Senhor. Mas vamos lá à questão do pensamento. Em Romanos 12, 2, a gente encontra o texto que todos nós com certeza já vimos, já conhecemos ou já ouvimos alguém falar. E não sede conformados com este mundo, ou seja, não sejam conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto é clássico, nós conhecemos bem, que nos diz que nós não devemos ser conformados com o mundo, e conformar com o mundo, nesse contexto, é com o pensamento, a mentalidade do mundo. Qual é a mentalidade do mundo? Uma coisa eu posso dizer certa da mentalidade do mundo, ela é afastada de Deus. Ela não conhece a Deus. Essa é a mentalidade mundana. Ela não conhece a Deus. Ah, não, mas meu pai, minha mãe não é crente, mas ele sempre agradece a Deus. Ele sempre Não estou falando disso. Eu estou falando que há uma mentalidade que não conhece a Deus. E Satanás, ele é o promotor dessa mentalidade que é avessa às coisas de Deus. E ele tenta o tempo todo nos impor essa mentalidade. Então Paulo está falando que a gente não pode se tomar essa conformação do mundo, né? Mas antes ser transformado. Através do quê? Da renovação do nosso entendimento. E assim a gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já preguei algumas vezes sobre isso, mas nós vamos além disso. Vamos além disso, ok? Bom, vamos entrar então no assunto fortalezas. Destruindo fortalezas na mente. Você sabe que na nossa mente, essas fortalezas são pensamentos. São formas de pensar. O pensamento mundano é uma fortaleza. Tem gente, né? Crente, é crente, mas não teve a mente renovada pela palavra. E porque não teve a mente renovada pela palavra, ele conserva aquele pensamento mundano. Você conversa com ele, ele acha tudo normal.
né? Tem as músicas aí mais ridículas do mundo, aí, mais podres do mundo, e ele acha normal. Ele, o que que tem? Né? O filhinha dançando, ele, o que que tem? É criança, não sabe de nada, tá dançando. Tudo ele acha normal. E é uma mentalidade do mundo. E não apenas isso, irmãos. A mentalidade do mundo também, ela é contra as coisas de Deus. Ela não crê em Deus. Ela é incrédula. Não, pastor, mas não tem muita gente no mundo que acredita em Deus. Eu estou falando que a mentalidade no mundo é incrédula. E eu vou mostrar isso na palavra. É incredulidade. Porque se a pessoa realmente cresce em Deus, o que ela faria? A Bíblia é a palavra de Deus. Por que ela não vai pegar uma Bíblia não, eu quero saber mais de Deus, eu creio realmente em Deus, eu quero saber mais de Deus. Vou procurar alguém que possa me ensinar mais de Deus, porque eu creio em Deus. Mas já viu? Tem muita gente, eu já encontrei muita gente assim. Não, Deus é assim, né? Eles sabem como é que é Deus, eles definem como é que é Deus. Né? Cada um crê da forma que quer. Irmãos, isso não é crer em Deus. Deus não é um ser impessoal ou uma força da natureza, não. Ele tem nome. Ele é o Senhor Jesus Cristo, está escrito lá na palavra. Mas eu não acredito assim. É isso que eu estou falando, você não acredita. É incredulidade, é disso que eu estou falando. Se você for falar com certas pessoas isso, eles vão dizer isso. Mas eu não acredito. É isso mesmo que eu estou falando. Você é um incrédulo, você não acredita. Está entendendo? Então, na verdade, é essa. Então, vamos lá para a questão das fortalezas. O que são fortalezas? Fortalezas são padrões de pensamentos, são misturados com sentimentos, são coisas construídas na nossa alma, certo? Desculpa. Construídas na nossa alma, que tem o objetivo de nos privar de tudo aquilo que Jesus Cristo trouxe para nós e nos deu para nós através da sua morte na cruz. As fortalezas do inimigo são isso. Olha só. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Você conhece esse texto também. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento ou todo o pensamento à obediência de Cristo. Veja que o texto fala de entendimento, de pensamento, outras versões falam pensamento, entendimento. Está vendo que a fortaleza é algo na mente, tem a ver com a mente. Então, Paulo diz que as nossas armas para destruir essas fortalezas são armas poderosas em Deus, não são armas carnais, não são ferramentas humanas que a gente usa, porque não, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E aí é que nós vamos começar a falar, porque o que são essas fortalezas? Na prática, são, primeiro, incredulidade, né? Incredulidade, medo, falta de confiança em Deus. Tudo isso é o que Satanás tenta ir construindo na nossa mente. Como é que ele faz isso? Irmãos, orações frustradas nós não recebemos, lutas que nós passamos, circunstâncias. Veja bem, a arma que o inimigo usa são circunstâncias. São circunstâncias. Como assim, pastor? Sim, ele usa circunstâncias. Você perde o trabalho. Você fica doente, alguém na sua casa fica doente, né? Cai o seu muro, né? O vizinho solta lá o cachorro, morde seu filho, circunstâncias, começa uma perseguição no seu trabalho, o patrão vai e começa, alguém lá, um chefe lá não gosta de você e começa a te perseguir, circunstâncias. São tantas as circunstâncias que eu poderia ficar citando aqui e você sabe muito melhor, porque você tem passado. Lidar com uma pessoa enferma em casa. Circunstâncias. O inimigo usa tudo isso para construir uma fortaleza. Veja que essa é a revelação. Construir uma fortaleza
de incredulidade, de medo e de falta de confiança em Deus. De que forma isso é? Bom, eu estou aqui servindo ao Senhor. Eu estou aqui orando. Eu estou aqui buscando a Deus. Como é que tudo isso está acontecendo na minha vida? Como é que as coisas não melhoram? Como é que as coisas não vão para frente? Como é que as coisas não progridem? Como é que é isso? Irmãos, uma coisa é acontecer uma coisa ruim. Outra coisa é acontecerem várias coisas ruins ao longo de muito tempo. Não estou falando de uma semana, nem um mês, estou falando ao longo de anos. Porque o diabo sabe esperar. Ele sabe que existem pessoas que são mais resistentes. Então, não adianta jogar uma lutazinha de uma semana, nem de um mês. Ele trabalha na base dos anos. Dos anos. Você compreende isso? Eu sei que compreende porque tem gente passando por isso. Lutas que você está lutando aí já fazem anos. E você fala, meu Deus do céu, como é que vai resolver isso? Quando que vai ter uma solução? Quando que isso vai acabar? E o que é isso que está acontecendo? É Satanás construindo uma fortaleza. Por quê? Qual é o objetivo dele? O objetivo dele é fazer com que você creia menos em Deus. Você era ousado, você cria, você ia à frente, você fazia, e ele vai minando a sua confiança, minando as suas forças, minando a sua fé, até você apagar. Você está entendendo isso? Faz sentido para você? Você está compreendendo isso que eu estou falando? Me deixa saber, comenta aí se você está entendendo isso. Porque Deus trouxe isso como revelação no meu coração. O inimigo usando as circunstâncias como armas para erguer fortalezas, mas as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Olha só o exemplo aqui. Jó 1, 9 a 11 diz assim, então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Deixa eu explicar isso aqui. Temer a Deus debalde, quer dizer temer a Deus em vão? É à toa que Jó serve a Deus? O que Satanás está querendo fazer aqui? Ele está querendo acusar Jó de ser interesseiro. Ele serve a Deus à toa? Olha o que Deus fez com Jó. E o diabo fala, olha só, porventura tu não o cercaste de sebe? Sebe é uma cerca de proteção. Né? Algumas casas eram cercadas, é tipo uma cerca viva, sebe. E Satanás está dizendo que Deus cercou Jó. Olha só o que porventura tu não o cercaste de sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem. Tudo quanto Jó tinha, ele, a família, tudo era blindado. Ele estava protegido, cercado ali, então nada entrava. Entrava. Então olha só. Ainda, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Então, era assim que Jó vivia, cercado, ele, sua esposa, sua casa, seus filhos, sua família, nada de mal acontecia, muito pelo contrário, as obras das mãos dele eram abençoadas, tudo que ele fazia ia bem, prosperava, o gado dele aumentava na terra, né? Não era atacado por peste ou por animal selvagem, não, o gado dele aumentava, ele tinha, as vacas tinham cria, produziam leite, cada vez mais iam crescendo. Aí Satanás vem com a acusação, com a dúvida, falando assim, olha, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Essa acusação é o que Satanás faz a respeito de todos nós. A Bíblia fala que ele é o acusador dos irmãos. Ele está sempre nos acusando. Então ele usa as circunstâncias. Você conhece a história, Deus permitiu que Satanás tocasse em todas as coisas de Jó, ou seja, nas circunstâncias, para que Jó
blasfemasse, Jó não blasfemou. Irmãos, isso é exatamente o que acontece. Satanás não pode tocar em nós, mas toca nas circunstâncias. O que você está sentindo agora é o diabo tocando as circunstâncias. E ele quer fazer com que você fique chateado, magoado com Deus, né? E passe a não crer muito. Deus deixa eu passar isso tudo? Será que vai fazer milagre mesmo? Será que vai mudar mesmo? E por que o diabo faz isso? Ele faz isso porque ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. E é por isso que ele quer minar a nossa fé. É por isso que ele quer minar a nossa fé. É por isso que ele quer construir fortalezas de incredulidade, de medo e de falta de confiança, para que a gente fique no fundo, você sabe, você lê a palavra, você fala, não, eu creio. Mas você se sente assim como Jairo, quando ele foi falar com Jesus, a sua filha estava muito doente, quase morrendo, né? E Jairo tinha falta de fé. Me desculpa, Senhor, me perdoa a minha falta de fé, a minha pouca fé, a minha fé pequena. E muitas vezes nós estamos assim também, com falta de fé. Fala, Senhor, eu sei que a tua palavra é verdade, mas eu estou com uma dificuldade de crer, eu estou com uma dificuldade de levantar a minha fé. Sabe por que isso? Porque o diabo já criou tantas circunstâncias na sua vida que ele minou a sua confiança. É isso. Mas nesse dia, nesse domingo, eu quero trazer para você uma revelação de Deus. Uma revelação de Deus que eu creio que vai mudar a sua vida, vai abençoar a sua vida muito, muito. Vai abençoar a tua vida muito. Irmãos, essas fortalezas que são construídas com circunstâncias, elas são padrões mentais, são coisas que ao longo do tempo vão se formando na nossa vida. E elas são como muros mesmo. Nós sabemos que a palavra de Deus é poderosa. E ela é a água que limpa, né? Mas ela é, além disso, ela é algo bastante poderoso. Ela é uma dessas armas que o apóstolo Paulo fala, que são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Entenda bem. Então, a palavra de Deus é a arma. Claro, vamos orar também. O pessoal fala assim, tem que orar também, né? Sempre tem alguém que fala isso, né? Mas tem que orar também, né, pastor? Sim, não estou falando... Oração também é uma arma, certo? Mas aqui eu estou falando da palavra e do uso da palavra para quebrar as fortalezas, certo? Então é disso que eu estou tratando aqui, né? O que eu estou falando na palavra não exclui as outras coisas. Orar, buscar, louvar, jejuar, essas coisas todas. Não exclui nada disso. Eu só estou falando da palavra. Essas outras coisas são importantes também. Eu estou falando da palavra. Então veja bem. Olha, quando você vai procurar na palavra, você encontra muitos, não são poucos, não, mas muitos textos falando sobre meditar. Meditar. A nossa meditação não tem nada a ver com a meditação oriental, aquelas coisas de botar um incenso, não é nada disso que eu estou falando, não. Mas a palavra fala sobre meditar na palavra. Alguém já falou que essa meditação é como o que o boi faz, né? O boi, ele faz o seu processo ele come e depois ele faz o seu processo eu esqueci o nome da palavra agora, né? Ele coloca aquela comida, ele de ruminar. Ele rumina, né? Ele rumina. Então, é o processo digestivo dele. Então, além de mastigar, ele depois coloca, ele come aquele novo, ele é um ser que rumina. E a meditação é essa, irmãos.
A meditação é assim. Não é só você ler o texto, como eu já dou sempre o exemplo, o Senhor meu pastor não me faltará, amém, amém, glória a Deus. Não, não, isso não é meditar. Meditar é você repetir isso. Tem gente que acha assim, para que eu vou repetir? Não precisa repetir nada não. Irmãos, vocês não estão entendendo. Eu vou mostrar para vocês por que a gente precisa repetir. E muitas vezes, não são poucas. E não tem nada a ver com Deus, para Deus ouvir, não é nada disso não. Tem a ver com a gente. Mas Jesus falou que não é para usar de vãs repetições quando horários. Por isso que estou falando do uso da palavra. Não estou falando de oração, estou falando do uso da palavra. Então eu vou falar para vocês sobre o poder da repetição da palavra na meditação. É disso que se trata. Para a gente quebrar fortalezas. Eu quero dizer para você que o maior passo que você pode dar hoje é reconhecer que existem fortalezas na sua vida. Que ao longo do tempo o diabo foi jogando mentalidades, coisas que você precisa romper e que a palavra é o instrumento que pode fazer isso. Ok? Então vamos lá. Olha aí. Primeiro texto é esse aqui. Salmo 119, 148. Diz assim: os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Meditar na tua palavra. Pega bem isso aí. E olha que o salmista diz que os meus olhos anteciparam as vigílias da noite. Fazer vigília de noite, estar acordado de noite, meditando na palavra. Isso aqui, irmãos, veja bem, a oração é uma coisa. Isso aqui tem a ver conosco. Por que o salmista fala, eu vou ficar de noite meditando a tua palavra? De noite eu vou dormir. Ou então vou levantar para orar e depois vou dormir de novo. Mas ele fala que eu vou meditar na vigília da noite a tua palavra. Por que ele fala isso? Por que ele fala? Vamos seguir. Mais um texto. Olha só. Salmo 63, 6. Diz assim: quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Sabe, tem muita gente, muitas pessoas fazem isso. Quando vão deitar, começam a pensar nos problemas. Meu Deus, amanhã não sei como é que vai ser. Não tem dinheiro, tem que pagar. Meu pai, amanhã não sei como é que eu vou fazer. Amanhã tem aquele problema que tem que resolver. Eu tenho que falar com fulano, tô sem coragem. Meu Deus, como é que eu faço? Amanhã vai ter que assinar o papel do divórcio. Amanhã eu vou lá e vou exigir que me tratem com respeito no trabalho. O que eu faço? Geralmente, de noite as pessoas pensam o pior. E é por isso que muitos médicos fazem às vezes, né? Tomam um remedinho antes de dormir. Por quê? Porque de noite as pessoas têm muito problema de ataque porque fica pensando bobagem. Fica pensando, por que foi isso? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Sabe? E aí você vai para um sono intranquilo porque você vai aborrecido pensando nas circunstâncias da vida. Então o que o salmista diz? Quando me lembrar de ti na minha cama, na sua cama, lembre do Senhor e medite na vigília da noite. Está acordado de noite? Começa a meditar na palavra. Medita na palavra. Eu vou te falar como. Vamos seguir. Olha ainda aqui. Salmo 77, versículo 6. De noite, chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em ti, meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Então, de noite, eu meditei no meu coração, chamei à lembrança o meu cântico. É uma forma, né? Eu lembro um cântico que fala da palavra, né? Fala lá, cita a palavra e eu vou... Não é pegar qualquer coisa não, irmãos. Não é pegar qualquer música aí que fala qualquer coisa não. Porque tem música aí que
quer fazer você chorar, tem música que quer que você fique quebrado mesmo para você ficar chorando. Não, medita naquilo que a palavra diz, não é ficar pegando música que não tem nada a ver. Mas pega aquilo que a palavra diz, que vai edificar o seu espírito, ok? Não é quebrar o seu espírito, é edificar o seu espírito. Olha o Salmo 1, falando daquele dos que temem ao Senhor, diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Já viu que aqui há uma mudança, não só à noite, mas medita de dia e de noite. Nós podemos passar o dia inteiro meditando na palavra. O dia inteiro meditando apenas em um texto. Não precisa meditar na Bíblia toda, não. Pega um texto por dia e medita nesse texto. Repita esse texto. Isso vai fazer isso. Eu vou explicar o que isso vai acontecer, o que vai acontecer na sua vida quando você fizer isso. Paulo ainda dizendo a Timóteo, 1 Timóteo 4,15, diz assim: medite estas coisas e dedique-se a elas para que o seu progresso seja visto por todos. Quer ter progresso na sua vida? Quer ter progresso no seu trabalho, no seu casamento, nas suas finanças, né? Progresso no seu ministério, em todas as áreas da sua vida? Medita estas coisas e dedique-se a elas para que o seu progresso seja visto por todos. O seu progresso precisa ser visto por todos. Por que precisa ser visto? Porque é testemunho, certo? Sua vida precisa progredir, a minha vida precisa progredir, nós precisamos progredir, porque isso é testemunho. E como que a gente para de progredir? Quando o diabo começa a levantar fortalezas na nossa vida através das circunstâncias e nos faz desacreditar ou não crer mais que Deus possa mudar situações, que Deus possa pegar aquele que vive no monturo e fazer assentar entre os príncipes, que o Deus pode tirar uma pessoa de lá de trás das ovelhas lá e transformar rei em Israel, que Deus pode pegar um homem que era pesado de boca, que era gago, que não sabia falar direito e tornar ele o libertador de Israel. E Deus pode chamar homens simples, homens do povo, homens que pescavam, homens que estavam ali trazendo trabalhos manuais e de repente chamar e eles vão ser os líderes da igreja, né? Os apóstolos. Então veja bem, a gente começa a parar de acreditar em tudo isso porque a gente não vê na nossa própria vida e começa essa fortaleza. E como é que nós quebramos isso? Medite. Medite na palavra. Medite essas coisas, dedique-se a elas para que o seu progresso seja visto por todos. Bom, então vamos lá. Pastor, eu quero, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Bom, você sabe que uma fortaleza, falando fisicamente, né, é construída de tijolos, de pedras, não é isso? De pedras. E a palavra usa esse termo, fortaleza, que Deus, as armas de Deus são poderosas para destruir as fortalezas. Então, podemos ver essas fortalezas na nossa vida como muros, como muralhas levantadas para impedir que a nossa fé floresça, para impedir que a gente cresça em confiança com Deus e para impedir milagres e sinais na nossa vida. Porque a única coisa que faz com que Deus não haja na nossa vida é a incredulidade. Ah, mas Deus pode fazer assim mesmo sem a gente crer? Pode fazer assim mesmo. Mas veja você que lá no Evangelho, quando Jesus foi a determinada cidade, lá ele não pôde realizar muitas coisas por causa do quê? Da incredulidade. Então a incredulidade, irmãos, é uma coisa que é terrível e nós temos que extirpar isso da nossa vida, eliminar isso da nossa vida. E como que vamos fazer para quebrar essas fortalezas na nossa mente? Meditando. Vou mostrar para você um texto agora e vou explicar todo o processo. Estamos quase chegando ao final. Esse estudo vai ser um pouquinho mais longo, mas vai valer a pena, ok? Olha esse texto aqui. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo
que despedaça a rocha. Aleluia. A palavra de Deus é como um martelo que despedaça a rocha. Sabe, dependendo da rocha, às vezes você vai ter que bater uma vez, outra vez, até quebrar a rocha. Mas cada vez que você bate com o martelo, a rocha vai se enfraquecendo até romper. E é assim que nós destruímos, quebramos fortalezas na nossa mente. A palavra, ela precisa ser aplicada 1, 2, 3. Aí está o poder da repetição. Aí está o poder da repetição. Hoje nós temos recursos para isso. Temos recursos para isso, não é verdade? Ao invés de você ficar pensando bobagem, né? Às vezes você está lá na cozinha fazendo uma coisa, aí eu boto um louvor e fico cantando. Sim, ok, cante, bote louvores, né? Eu boto uma mensagem, escuto, sim. Mas se você quer destruir fortalezas na mente, pegue uma palavra. Pegue um texto que você quiser, um salmo de repente, como o Salmo 23, Salmo 91, seja qual for. A palavra. Pegue o Evangelho de Jesus, palavras de Jesus, alguma coisa. Pegue uma palavra. Uma palavra onde Deus está prometendo algo que Deus vai fazer, que Deus fará. Pegue uma palavra. A escolha é o que o Espírito te dirigir. Pegue essa palavra. Repita essa palavra várias vezes durante o seu dia. Se você quiser, grave no seu celular. Você mesmo, pode ser você mesmo, lendo o texto. Leia o texto, grave lá no seu celular. E ouça isso durante o dia. Tá pegando um ônibus para ir para o trabalho? Vai ouvindo. Mas eu vou ouvir eu mesmo falando, você mesmo. Ouça. Ouça uma vez, ouça duas, ouça três, até isso fazer sentido dentro da sua cabeça, até você ver essa palavra penetrando no seu interior e quebrando alguma coisa. Principalmente quando a gente vai lutar contra a incredulidade, pegue uma palavra que desperta a fé e comece a repetir isso no seu ouvido, Fala assim, não, eu vou crer, eu quero sentir essa fé brotando no meu coração. Irmãos, isso é poderosíssimo. Vai dormir, ouça ouvindo a palavra, ouça a palavra, durma ouvindo a palavra, repetindo. Não precisa ser vários textos não, porque às vezes você pega uma palavra específica e ouve isso. Você vai ver como as coisas vão mudar na sua vida. Porque não tem nada a ver com Deus fazer isso ou aquilo, tem a ver com a gente crer que Deus faz. Irmãos, nosso Deus é bom. Ele é um Deus bom. E Ele quer manifestar a sua bondade o tempo todo para nós, mas muitas vezes nós estamos tão incrédulos, embora sejamos crentes, nós estamos tão incrédulos que nós impedimos que as coisas aconteçam na nossa vida. Nós não cremos mais. Será que Deus pode mudar minha vida? Será que Deus pode me abençoar? Será que pode mesmo mudar essa situação? Então, pegue lá o texto, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando eu tive Covid, esse foi o texto, eu já contei o testemunho, que me ajudou. Eu não peguei vários textos da Bíblia, não peguei um único texto, peguei o único texto, Salmo 23, e repetia ele todas as vezes que a minha respiração parecia que ia descompensar, eu repetia na minha mente, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Às vezes eu nem progredia além desse versículo, só repetia esse versículo várias vezes. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmãos, nós precisamos crer, isso nos ajuda a crer. Isso nos ajuda a ficar esperando o melhor de Deus e não acreditar na mentira do diabo, falando assim, Deus não está nem aí para vocês, Deus nem liga para vocês, olha o que está acontecendo com você, você acha que Deus está pensando em você? Você está perdendo seu tempo. Não, em nome de Jesus, creia. Eu estou falando para você hoje, é uma palavra poderosa, é uma arma poderosa para você usar.
Faça isso, grave no seu celular um texto, repita isso no seu ouvido várias vezes durante o dia. Vai dormir, olha como o Salmo diz, medito nas vigílias da noite, vou dormir ouvindo essa palavra. Eu quero essa bênção. Eu quero essa bênção. Jesus é o merecedor dessa bênção e Ele já deu para mim essa bênção. Então eu vou receber em nome de Jesus. É a sua cura. É um trabalho que você precisa. É uma casa que você precisa. O que você está pedindo? É um casamento? Medite, 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 medite. Faça isso insistentemente. Porque não é o problema Deus dar. Não é o problema. Deus pode dar sim, ó. É o problema a gente crer. Então tá querendo dizer que a culpa é minha porque não acontece? Irmãos, o diabo, ele é muito astuto, irmão. E às vezes ele nos engana. Tem gente que tá pensando que é mais esperto que o diabo e o diabo tá enganando ele. Ele tá enganando ele não sabe. Com isso, você vai quebrar. Porque a palavra do Senhor é como um martelo e despedaça a rocha. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, abençoado seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Só quero lembrar que tem aqui embaixo o número do Pix, se você quiser fazer uma oferta para o nosso ministério, nos abençoar. Eu agradeço muito em nome de Jesus. Também tem o número do Pix e tem também o Zelle para quem está nos Estados Unidos, ok? Então, Deus abençoe muito, muito, muito a vida de cada um dos irmãos. Quero orar com vocês em nome de Jesus. Agradecer aqueles que têm dado suporte a esse ministério, mesmo online, né? Mesmo na distância, mas estamos juntos em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar, meu Pai, louvamos o Teu nome. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, porque nós temos esse recurso, essa arma poderosa, Senhor, para destruir fortalezas. Pai, em nome de Jesus. Pai, eu sei que o Senhor é um Deus bom, o Senhor quer nos abençoar, o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual, mas muitas vezes, Pai, as circunstâncias nos fazem pecar, nos fazem errar. E errar contra o Senhor. Errar, ó Deus, pensando que o Senhor esqueceu de nós, que todo mundo é abençoado menos nós, que o Senhor tem filho predileto. E isso não é verdade, meu Pai. Isso não é verdade. Ó Deus querido, quantas vezes temos sido privados, ó Deus, de uma comunhão maior contigo por causa disso. Pai, que teu povo nessa manhã entenda e seja, Senhor, revestido, ó Deus, e comece a praticar com a palavra, Pai, e eles vão ver, em nome de Jesus, mudanças tremendas acontecendo na vida deles. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pelas ofertas, pelos dízimos, aqueles que têm a nos abençoado. Oro por todos eles para que o Senhor dê crescimento e abundância, prosperidade sempre, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje. Conosco permaneça para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. E logo mais teremos a transmissão do culto, ok? Fique com Deus e a paz do Senhor.